Beleza, galera? Bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro. Que legal! A penúltima videoaula de Matemática 1. Nesse ano tão difícil, parabéns para você que cumpriu com as obrigações até os últimos minutos. Tá certo? Saca só, unidade de áreas, aula de número 4. Hoje nós vamos ver áreas de triângulos. Prepare todas as suas ferramentas, lápis, borracha, caneta e caderno, principalmente a sua apostila de número 4, porque vai começar a penúltima! Que legal! E estrelando professor Regis Ribeiro. É isso aí, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos. O Negrão vos recebe de braços abertos. Que Papai do Céu dê muita saúde para cada um de vocês e todos os seus familiares. Fala a verdade. Contando os minutos para as suas férias. É isso aí. Falta muito pouco. Vamos continuar cumprindo com as obrigações para que a gente possa merecidamente descansar nas férias, ok? Então, como já foi dito, saca só. Matemática 1, Prof. Regis Ribeiro, unidade diária, aula de número 4. Tenha em mãos todas as suas ferramentas, lápis, borracha, caneta e caderno, principalmente a sua apostila de número 4. Capítulo 3, nós vamos partir da página 97. Beleza? Tá tudo pronto do jeito que manda o figurino? Então vamos que vamos, que o samba não pode parar. A penúltima batida de pênalti do ano de 2020. Vamos que vamos. Área do triângulo. Será que é só aquilo que eu já vi até hoje ou tem mais novidades? Então, a partir de agora veremos apenas área de triângulo. Olha o que nós temos aqui. O Negrão colocou para você um paralelogramo ABCD. Legal? AB é paralelo a DC, AD é paralelo a BC e por ser paralelogramo, AB é congruente, ou seja, tem a mesma medida de DC e a D de dado é congruente e tem a mesma medida de BC, ok? E aí, por ser um paralelogramo, este segmento Hzinho aqui, ó, é a altura do paralelogramo, ele é congruente a esse H aqui, ok? Da mesma forma, eu poderia ter colocado um H aqui do lado de fora, tá bom? E você já sabe, me conhece muito bem, você já sabe que a área do paralelogramo, o Negrão vai escrever para você agora aqui, ó, vamos lá. Que a área do paralelogramo, que você já aprendeu, nada mais é que... Opa! Vermelho, Negrão. Pega o vermelho aí, ó. A área nada mais é que, ó, área é igual a base vezes altura. Tudo bem? Base vezes altura. Ok? Essa é a área do paralelogramo. E o legal que é o seguinte, se eu pegar um segmento aqui, ó, um ponto D aqui, legal? E até o outro ponto B, que é o vértice. Eu vou pegar um segmento aqui agora, pode ser esse vermelho que você já está vendo, eu vou dividir o paralelogramo em dois caras, em dois triângulos, ok? E repara que os dois triângulos, eu tenho esse Bzinho aqui, ó, também é esse Bzinho aqui, ó, olha lá, ó. Reparou? Então, e esta altura aqui é a mesma altura que aqui está. Tudo bem até aí? Então repara que os dois triângulos são exatamente iguais. Ou seja, eles têm a mesma base, que é B, e a mesma altura H. E eu acabei dividindo a área de todo esse paralelogramo em duas áreas exatamente iguais. Então, se eu quiser a área de um triângulo desse aqui, ó, é metade da área do paralelogramo. Professor, que legal. Então, basta eu querendo essa área, basta eu dividir por 2. Por isso que a área de um triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Pegou o jeitão? Conseguiu observar? Vamos ver isso também de uma outra forma geométrica agora, já com a definição. Olha só. Num triângulo qualquer, sendo B a medida da base e H a medida da altura, que lhe é relativa, temos que a área desse triângulo
é base vezes altura dividido por 2. Repita, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ok? Se eu trouxer esse ponto E aqui, vim trazendo aqui no ponto não, vem levantando esse triângulo aqui, ó, para colocar esse ponto E aqui em cima do ponto D, esse ponto F vai ficar aqui em cima do meu ponto B, você vai ter exatamente aquele polígono que lá estava. Dá uma olhada, ó. Exatamente aquele polígono. Legal? Que é o paralelogramo. Por isso que eu consigo dividir em duas áreas, ou seja, base vezes altura dividido por 2, é metade da área do paralelogramo. Certinho? Maravilha! E análogo a qualquer outro quadrilátero, você consegue pegar, por um exemplo, o retângulo. Se nós voltarmos lá, ó, se você pegar um retângulo qualquer, tá certo? Pega um retângulo. Ó. Qual que é a área do retângulo? É base vezes altura dividido por 2. Quando você divide aqui, ó, olha lá, ó, tudo bem? Aí o Negrão pega essa borracha aqui, porque o Negrão manja nos assuntos, dá uma olhada, ó. Olha o que você acabou de ver que a gente fez aqui agora. Eu dividi o retângulo em dois triângulos exatamente iguais. Então a área desse triângulo aqui é base vezes altura, que era a área do retângulo, dividido por 2. Maravilha? Show de bola? Esqueça seu nome e não esqueça esta fórmula da área do triângulo. Essa é a fórmula básica, ok? Então vamos para um exemplo. Vamos lá. Se você já está craque, então vamos que o samba não pode parar. Determine a área de um triângulo ABC com BAC, o triângulo é ABC, então ele está dizendo que o ângulo A é 90 graus, os demais ângulos agudos 30 graus e 60 graus, e sua hipotenusa medindo 10. Está lançado o desafio. E agora? Conforme o Negrão falou para você, que agora começam a aparecer os conteúdos de primeiro ano do ensino médio. Como é que eu calculo isso, professor? Pelo amor de Deus! Mas eu tenho certeza que você não vai ficar com medo desse exercício. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer vai ser montar o triângulo. Olha só. Vou montar o triângulo aqui. Vou pegar o outro ângulo aqui. Opa, o outro lado aqui, ó. Dá uma olhada. Esse carinha aqui, vem mais um pouquinho para cá, ó. Aí vai aqui tá bom. É isso, obrigado, Negão. Valeu, tranquilo. Se você não consegue fazer essa retinha como eu faço, não fique frustrado. O Negão é bom mesmo nesse assunto, ó. Beleza? Esse ângulo aqui é o ângulo A, olha lá, ó. BAC, ele informou que era 90 graus. Dá uma olhadinha lá, ó. O BAC é 90 graus. E ele informou que a hipotenusa vale 10, olha lá, ó. A hipotenusa vale 10 centímetros. Ok? E ele falou que os outros dois ângulos internos medem 30 graus, ó, 30 graus e 60 graus. Maravilha? Bom, e agora? Eu preciso calcular a área desse triângulo, ok? Só de você perceber que esse triângulo é um triângulo retângulo, automaticamente você já pode chamar esse carinha aqui, ó. Deixa eu tirar esse cara. Esse cara aqui de base, certo? Opa! Esse cara aqui de base e esse nenezão aqui de altura. Certinho? Porque ele é perpendicular aqui, ó. É um ângulo de 90 graus, então eu já posso falar que a C é altura e a B é base. Tudo bem até aí? Tudo, professor querido. Agora o lance é o seguinte, como é que eu calculo a área? A área desse triângulo, vou colocar aqui, ó. A área desse triângulo, você já sabe que é base vezes altura. Tudo bem até aí? Tudo. Mas e como eu pego a base, professor? Como que eu vou pegar a base? Vou separar aqui porque eu sou bom nessas coisas. Hein? Olha lá, ó. Como que eu pego a base, professor? Se liga. Atenção agora, hein? Muita atenção agora. Olha só. Você tem a opção de encontrar a base e a altura através da trigonometria. Porque você só tem o valor de um lado do triângulo. Você não tem dois lados para usar Pitágoras. Você só tem o valor de um lado. Então aqui você tem, cadê minha lupinha? Olha só. Aqui você tem cateto adjacente ao ângulo de 60 e você tem hipotenusa. Então você pode fazer cosseno de 60, certo? Que é cateto adjacente sobre hipotenusa para descobrir quem é esse cara. Ou seno de 30, olha lá, esse aqui é cateto oposto ao ângulo de 30. Tudo bem até aí? Tudo, professor. Seno de 30 é cateto oposto pela hipotenusa. Aí você vai descobrir esse cateto oposto, porque seno de 30 e cosseno de 60 você sabe pela tabela dos ângulos notáveis, da musiquinha. Legal? Idem para o H.
O H você pode pegar por seno de 60, porque aqui é cateto oposto, dividido por hipotenusa. Seno de 60 na tabela você conhece. Ou cosseno de 30, que aqui agora é cateto adjacente. Tudo bem? Nossa, que trabalheira, professor. Só que tem um porém. O Negrão deu um chavão para o triângulo 30 e 60, 90. Vou repetir. Tem uma aula inteira lá nas aulas anteriores, as videoaulas gravadas, quando nós estávamos trabalhando com trigonometria no triângulo retângulo, o chavão do triângulo 30, 60 e 90. Quem prestou atenção nas aulas, quem fez as anotações, não precisa calcular seno, cosseno, nem tangente, nem depois utilizar Pitágoras, tá bom? Então qual era a brincadeira? A brincadeira era a seguinte: eu chamo o menor lado do triângulo 30, 60 e 90 de x, beleza? Eu chamo o menor lado de x. Eu chamo a hipotenusa de 2x e eu chamo o lado oposto ao ângulo de 60 de x raiz de 3. Maravilha? Tranquilo? Agora você começa a matar a charada. Como, professor? Dá uma olhada aqui, ó. Você tem que 2x, que é a hipotenusa, olha lá, ó. 2x, que é a hipotenusa, é igual a 10. 2 vezes quem é 10? Já matei a charada, professor. O meu x vai ser 5, certo? Olha lá, ó. 10 dividido por 2, o meu x é 5. Então, acabou o seu problema. O b, que é igual a x, esse b aqui é 5. Deixa eu dar uma arrumada aqui, porque ficou meio torto aquele sinal de igual ali, ó. O meu b é 5. Maravilha? O meu 2x é 2 vezes 5, eu já sei que é 10. Ali já estava o 10, ó. Tá bom? E a minha altura é 5 raiz de 3. Olha que fácil. Quem lembrou do chavão do Negrão, x, 2x, x raiz de 3, corta caminho. Ok? Um abraço para o gaiteiro. Agora eu vou lá para a resolução. Quem é a minha base? Minha base é 5, tá bom? Se eu só colocar aqui, a área é base vezes altura dividido por 2, tá ok? Base vezes altura dividido por 2, porque agora é a área do triângulo, me perdoe, tá bom? Então vamos lá. Área do triângulo 5, quem que é a altura? 5 raiz de 3, certo? Todo mundo dividido por 2. Acabou o seu problema. A área do triângulo dado no enunciado é 25 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Maravilha? Chegou no veredito? É exatamente isso, tá bom? Muito cuidado que agora começarão a aparecer os conteúdos de aulas anteriores junto a esses conteúdos. Bacana? Show de bola? Vamos adiante então. Vamos lá. Bom, considerando as medidas de dois lados e a medida do ângulo interno formado entre eles. Primeiro caso, quando esse ângulo dado é menor do que 90 graus. Então, para que serve essa nova fórmula que nós vamos ver a partir de agora? Essa fórmula, olha lá, ele está te dando um ângulo aqui, ó, o ângulo C. Esta fórmula vai servir para quando você não tiver a altura. Como assim, professor? Por exemplo, você já sabe que a área do triângulo ela é base vezes altura dividido por 2, ok? Só que tem um porém. Essa altura aqui, de repente, o exercício pode não te dar. Quando ele não te dá, aí é que são elas. De repente ele não te dá, mas ele está te dando um ângulo no qual você pode trabalhar. Tudo bem? Então como é que nós vamos fazer essa brincadeira? Se liga na parada, brother. Deixa o Negrão ir para a tela de sucessos. Olha só. Então ele te deu um ângulo C, ok? Repara agora, dá só uma olhadinha para você ver, ó. Repara que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Se ligou na parada, ó? É um triângulo retângulo, ó. Olha lá. Onde o A é a hipotenusa. Maravilha? Então se liga no que você vai ver agora. Seno do ângulo C, olha lá, ó. Seno do ângulo C, seno co-rib, cosseno K, rib. Quem é o cateto oposto do ângulo C? O Hzinho. Sobre a hipotenusa que é A. Maravilha? Tranquilo? Show de bola? E aí você vai deixar o H sozinho agora, ó. A que multiplica seno do ângulo C é igual a H. Tá, professor, mas para que serve isso? Isso aqui, meu brother, ele serve para o seguinte.
Se liga agora. Você tinha visto que o seno, vamos colocar aqui, ó, que a área do triângulo era base vezes a altura dividido por 2. Só que tem um pequeno detalhe. Você não teria a altura. Então, essa altura aqui, ó, eu vou substituir por esse cara aqui. Certo? Essa altura aqui agora eu vou trocar por tudo isso aqui, ó. Tá bom? Então, a nossa nova área, ela vai ficar B vezes A, ou A vezes B, tanto faz, ó. B vezes o H, que é A, que multiplica seno de C, todo mundo sobre 2. Volta esse chapeuzinho, vamos aí, ó. Sobre 2. Se ligou na paradinha? Tranquilo? Que aí você também pode escrever assim, ó. Opa, deixa eu voltar ali. E é isso agora. A área é igual a vezes B vezes seno do ângulo C dividido por 2, porque a ordem dos fatores não altera o produto. A dica que eu vou te dar, olha só. Como é que eu sei quem vai ser o ângulo quando ele não me der a letra? O ângulo vai ser o ângulo que está determinando esses dois lados que aqui estão. Olha só, aqui você tem um lado B, olha lá, ó, o lado B, que é um dos lados do ângulo, ó. Tá vendo aqui, ó? E aí você tem o lado A, que é o outro lado que acaba formando o ângulo agora. Aí ele aqui, ó. Olha lá, ó. O outro lado A, que é o lado que acaba formando o ângulo. Então o ângulo que vai ser trabalhado no seno é o ângulo entre os dois lados que ele te deu. Show de bola? Bacana? Então esqueça seu nome, mas não esqueça esta relação, ok? Então neste caso aqui nós podemos colocar que a área é igual a A vezes B vezes seno do ângulo formado entre esses dois lados dividido por 2. Beleza? Quando eu uso isso, quando eu não tenho o H. Se eu tiver o H, base vezes altura dividido por 2, é mais fácil que brigar com o irmão por causa de mistura. Show de bola? Bacana? Então tá bom. O segundo caso é quando o ângulo é reto. Olha lá, ó. Segundo caso é quando esse ângulo C é um ângulo reto. Rapaz, não precisa nem se preocupar. Tudo bem? Não precisa se preocupar. Agora a área que você vai precisar, eu vou até aqui vir para cá, ó. A área que você vai precisar é simplesmente essa daqui, ó. A área é base, quem que é a nossa base ali, ó? Base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula, ok? Só que tem um porém. Olha lá, ó. A nossa área é dividido por 2, negrão. Pega a borracha aqui, ó. Aqui é 2, ó. Tá bom? Obrigado. Só que agora, nossa base é o B mesmo e a nossa altura é esse Azinho aqui, ó. Olha lá, ó. Esse Azinho aqui, ó. Então, vezes A, ou seja, é base vezes altura, dividido por 2. Se é um ângulo, então, de 90 graus que a gente vai trabalhar, se ele já me deu esses dois lados, é só correr para o abraço. Se ele me deu os dois lados, então, nesse caso, a área vai ser base vezes altura, certo? Dividido por 2. Que nesse caso aqui é base vezes o Azinho, dividido por 2. Nem precisa se preocupar com seno ou cosseno. Show de bola? Maravilha? Então tá fácil. E por último, o terceiro caso é quando o ângulo C que ele vai te dar vai ser um ângulo maior do que 90 graus. O ângulo C que ele vai te dar vai ser um ângulo maior do que 90 graus. Dito e feito, você já sabe que a área do triângulo, qual que é a área do triângulo? Olha lá, deixa eu sair aquela letrinha lá, ó. A área do triângulo é base, olha a base aqui, ó. É base vezes altura, olha a altura aqui, ó, dividido por 2. Mas em alguns casos ele não vai te dar altura. E aí nós vamos usar aquela mesma relação lá. Só que aí, para eu descobrir a altura, olha só, eu tenho o meu segmento A. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha esse triângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho meu segmento A, aqui é o pé da perpendicular da altura, então eu tenho um triângulo retângulo. Quem que é o meu A? O meu A é a hipotenusa. Bacana? E quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o meu H. Tá bom? Professor, tira aqui rabisco ali. Tiro. Opa, só se for agora. Eu manjo, ó. Tá vendo? Então eu quero descobrir o meu H. Tudo bem? Maravilha! Então como é que eu vou descobrir o meu H? Vamos para a nossa tela de sucessos lá. Como é que eu vou descobrir o meu H? Sabendo que esse ângulo aqui é o ângulo que eu vou trabalhar agora. Esse cara vai ser o meu ângulo C, ó. Tá bom? Pensa comigo aqui. Quem é esse ângulo aqui, ó? Tudo isso aqui é 180 graus.
Maravilha? Tá bom? Ele provavelmente vai te dar, o exercício vai te dar esse ângulo aqui, ó. O valor desse ângulo aqui, ó. Ele te deu esse valor. Só que você até então não sabe quanto ele vale. Tudo bem? Ou seja, pode até saber quanto ele vale. E aí nós vamos trabalhar com esse ângulo interno aqui, esse vermelhinho aqui, ó. Tá bom? Vou chamá-lo de θ. Tá legal? Então nós vamos buscar aquele H agora lá, ó. Se liga. Seno daquele ângulo C, ó. Certo? Que aquele meu ângulo C é o ângulo θ, é igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O Hzinho. Olha só! Quem é o cateto oposto é o meu Hzinho. Quem é a hipotenusa é o meu A. Certinho? É o meu A. Mas quem é esse ângulo C? Esse ângulo C aqui, ele é 180 menos 180 menos esse θ aqui, ó. Isso que ele te deu, né? Esse cara aqui, ó, o que ele te deu aqui, ó. É 180 menos o θ. Tranquilo? Tranquilo? E aí você pode admitir também que vai ser o próprio seno de θ. 180 menos θ é o seno de θ. Tá bom? Então, 180 menos o ângulo C, olha lá, ó, como é que vai ficar aqui, ó? Seno de 180 menos o ângulo C é igual seno de C. Ok? Maravilha! Seno de 180 menos C é igual a seno de C. Pode admitir essa fórmulazinha aqui tranquilamente. Então, quando o ângulo for maior do que... Olha lá, ó, quando o ângulo for maior do que 90 graus, você vai usar essa regrinha aqui, ó. Então, a nossa fórmula vai ficar área do triângulo quando for maior do que 180, maior do que 90, ok? Olha lá, ó. Azinho, ó, vezes Bzinho, vezes, porque o meu H, eu vou colocar, olha aqui, repetindo lá então, ó, o meu H é seno de C vezes A igual a H. Então eu vou multiplicar por B da base vezes a altura, o meu H, ok? Vezes seno de 180 menos o ângulo C, ok? Todo mundo dividido por 2. Certinho? Então, qual que é a brincadeira? Imagina só que ele te deu um exemplo que esse ângulo em verde aqui, ó, é 120 graus. É maior do que 90. Se ligou? Aí você vai fazer 180, olha lá, ó, você vai fazer 180 menos 120, quanto vai dar isso? É uns 60. Por isso que é o ângulo de C aqui, ó. Olha lá, ó, 180 menos 120 é ângulo de 60. Certinho? Maravilha, pode admitir que vai dar o mesmo valor ali. Então, esqueça seu nome, mas não esqueça essa formulazinha que a gente vai colocar aqui, ó. Área vai ficar, área é igual a A vezes B, vezes seno de 180 menos o ângulo C. Ok? Todo mundo dividido por 2. Show de bola? Maravilha! Eu acho que está na hora da gente começar a praticar, então. Vamos, que o samba não pode parar? Vamos lá. Exemplo. Calcular a área do triângulo representado na figura. Saca só, eu tenho um triângulo aqui que eu tenho a base dele é 6, mas eu não tenho altura. Então, esta formulazinha aqui, ó, área igual a base vezes a altura dividido por 2, ela não me convém porque eu não tenho altura. Pode olhar, eu não tenho altura. Tudo bem? Então, se eu não tenho altura, aí eu já sei o que eu vou fazer. O meu ângulo dado aqui é um ângulo menor do que 90 graus, então a formulazinha vai ficar, olha só, área é igual a vezes B vezes seno do ângulo C dividido por 2. Tranquilo? Ficou fácil? Vamos ver como é que vai ficar então. Se liga na parada, olha só. Quem que é o meu A? O meu A pode ser qualquer um dos dois lados. Pode chamar esse cara aqui de A e esse camaradinho aqui de B, o B da base. Tá certo? E o ângulo C nada mais é que o ângulo formado por esses dois lados. Certo? Aqui é o vértice C, ó. Esse aqui é o vértice C. Então, o meu ângulo C é o ângulo formado pelos dois lados A e B. Então, a área vai ficar, atenção lá. Quem que é o meu A? O meu A é 4.
vezes quem é o meu B? O meu B é 6. E quem é o seno? Seno de 30 graus. Que legal, professor. Todo mundo dividido por 2. Ficou fácil? Extremamente fácil? Olha só, quem simplifica, descomplica. Então aqui, 4 dividido por 2, vai me sobrar 2. Vamos continuar aqui embaixo? Vamos lá então. Olha lá, hein? Não perca o fio da meada. Estou saindo daqui e estou vindo para cá. Ó. Ok? Então vai ficar, a área é igual, olha lá, ó, 2 vezes 6. Quanto que é o seno de 30? 30, 4, 5, 60. Seno de 30 é meio. Ah, professor, agora ficou fácil. Então, mais uma vez, quem simplifica, descomplica. Corta 6, perdão, corta 2 com 2, já era. É só correr para o abraço. Ok? Então, a área é igual a 6 centímetros quadrados. Ficou fácil? Extremamente fácil? Pegou o jeitão? Você acabou de calcular a área de um triângulo quando você não tinha a altura. Legal? Vamos lá. Vamos para mais um exemplo então. Deixa eu pegar a minha lupinha. Olha lá, ó. Em um triângulo acutângulo, se ele falou que é acutângulo, porque todos os ângulos internos são menores que 90 graus. A área é raiz de 6 metros quadrados. AC é 4 metros e BC é raiz de 2. Determinar a medida do ângulo C. Então, primeiro, ele quer que a gente determine essa medida aqui, ó, do ângulo C. Olha lá, estou pintando o ângulo C. Ele quer descobrir quem é esse ângulo C aqui. É isso que a gente vai ter que descobrir. Então, vamos colocar, dar os nomes aos bois. Ele falou que a área é raiz de 6, AB é 4. Olha lá, ó. AC, perdão. AC é 4. Então aqui embaixo já está o 4 do AC. Ele falou que BC é raiz de 2. Já está aqui a raiz de 2 no BC. Então vamos calcular a nossa formulazinha lá. Ó. Eu vou chamar esse carinha aqui de Bzinho e vou chamar esse carinha aqui de Azinho. Tá certo? Qual é a fórmula que eu vou utilizar? Eu vou utilizar essa daqui, ó. Área é igual a Azinho vezes Bzinho vezes seno do ângulo C, todo mundo dividido por 2. Legal? Bacana. Vou separar esse cara agora aqui, porque eu estou craque na separação, entendeu? Eu estou craque nisso aqui, ó. Vou separar aqui, ó, para a gente poder brincar, tá bom? Então vamos lá. A área, ele já informou que ela vale raiz de 6. Ó, a área, ele já informou lá no enunciado que ela vale raiz de 6, olha lá, ó, certo? Igual. Quem é o meu Azinho? O meu Azinho é raiz de 2. Vezes quem é o meu Bzinho é 4. Vezes seno do ângulo C, justamente o ângulo C que eu quero descobrir. Todo mundo dividido por 2, ok? Quem simplifica, descomplica. 4 dividido por 2 até meia-noite é 2. Você não vai imaginar que você vai cortar a raiz de 2 com 2, né? Não pode. Tá? Raiz de 2 dividido por 2 é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então vamos continuar ali, ó. Olha só. Agora, olha só o que você tem. Você tem raiz de 6 igual 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. Vezes seno, ó, do ângulo C. Tranquilo? Seno do ângulo C. Agora você tem 2 raiz de 2 que multiplica o ângulo seno do ângulo C. Então nós vamos passar dividindo. Raiz de 6 dividido por 2, raiz de 2, volta, dividido por 2, raiz de 2, é igual seno do ângulo C. E agora, professor? Agora, se você não conseguir sair daqui, o negrão vai ficar muito bravo, certo? Por quê, professor? Porque se eu tenho uma divisão entre duas raízes de mesmo índice, eu posso jogar para uma raiz apenas. Então vai ficar, olha só, raiz de 6, ó, sobre 2, numa única raiz, ó. E aqui embaixo tem um 2, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Aqui embaixo tem um 2, ó. Certo? Isso aqui eu posso fazer tranquilamente. Isso aqui é meio vezes raiz de 6 sobre 2, igual a seno do ângulo C. Vou fazer mais uma divisão aqui agora para a gente poder fechar. Se liga na parada, brother. Cadê minha varetinha? Isso, ó. Se liga na parada. Vai ter que caber aqui agora, hein? Vai ter que caber aqui agora, hein? Atenção lá.
Quanto que é 6 dividido por 2? 6 dividido por 2 é 3. Então o valor que vai me dar agora é raiz de 3, olha lá, porque é esse 6 dividido por 2 dentro da mesma raiz, sobre 2. Sim ou não? Igual a seno do ângulo C. Isso aqui tem que aparecer lá no vídeo, certinho? E agora eu te pergunto, olhando para a tabela. Então eu vou repetir aqui agora. Vou repetir essa informação aqui, ó. Olhando para a tabela. Seno do ângulo C é igual a raiz de 3 sobre 2. Quem é o ângulo C, o valor é raiz de 3 sobre 2? Lembra da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 raiz quadrada em cada um. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. Beleza? 60 graus. Essa é a dica. Aí o lance é o seguinte, saca só. Os exercícios, a partir da página 100, você vai fazê-los, resolvê-los na sua apostila e nós vamos confrontar as respostas na próxima aula. Bacana? Então, na próxima aula, nós vamos resolver todos os exercícios a partir da página 100. Na verdade, o Negrão vai corrigir. Fica como atividade para você. Show de bola? É isso aí. Eu espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Que legal!